Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite. Bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para adorarmos ao Senhor e principalmente para sermos ministrados, pelo Seu Espírito através da revelação da palavra. Um culto de estudo, um culto importante, nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas nessa noite. Amém? Queria te convidar a ficar de pé, abrir no livro de Salmos, Salmo 139, 139. Amém? Glória a Deus. Salmo 139, 139, versículo 17 e 18. Diz a palavra do Senhor: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém? A palavra do Senhor nos diz aqui que aqueles que se propõem a estudar a palavra do Senhor por amor ao Senhor encontrarão nela uma fonte inesgotável, uma fonte inesgotável de alegria, de paz, de sabedoria, de ensinamento. Amém? Hoje é um culto de ensino, como eu já disse, então que a gente verdadeiramente se entregue ao que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelos livramentos, pelas bênçãos, pela direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Som do nosso coração nesse momento, o mais íntimo do nosso ser. Perdoa-nos pelas falhas, pelos erros, Senhor. Que possamos estar diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, com o nosso coração totalmente entregue a Ti, Senhor, bem como as nossas falhas e as nossas limitações, Senhor. Que nada fique encoberto diante de Ti, Senhor, mas que a nossa vida seja transparente e clara diante do Senhor, mesmo com as nossas falhas, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor, para mudar, para melhorar, para crescer, Senhor, para Te servir em espírito e em verdade, Senhor. Trata as nossas vidas, trata os nossos corações nesta noite, através da palavra, Senhor, porque só ela pode trazer libertação, Senhor, restauração e cura para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Fabiana. Graça e paz, amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Que você possa dar o seu melhor nessa noite, o seu louvor e a sua adoração. Aleluia, Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
cante assim, ó. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti, confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a vida. Creio que és tudo para mim. Oh, 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 oh. Creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível, Deus. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, 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 oh. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Aplauda ao Senhor nessa noite, igreja. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Vamos orar pela nossa casa, orar pela nossa família. Acabamos de declarar que nós cremos que o Senhor Jesus é a cura, que o Senhor Jesus é a vida, que o Senhor Jesus é tudo para nós e que para Ele não há impossíveis. Amém? Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. E nós vamos crer e continuar dia após dia, confiando e declarando e crendo que nada é impossível para o Senhor, mas ao mesmo tempo sabendo que a última palavra também é do Senhor, seja ela de acordo com o que nós estamos pedindo e clamando pelo nosso lar e pela nossa casa, mesmo que ela seja contra aquilo que nós estamos pedindo ou clamando pela nossa casa, o Senhor continuará sendo Deus.
Amém? Enquanto a resposta do Senhor não se manifestar, nós continuaremos declarando que nada é impossível para o Senhor. O Senhor pode curar, o Senhor pode salvar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode transformar. Mais uma vez, a última palavra é do Senhor. Amém? Pai, nós te damos graças por isso, porque o Senhor é soberano, o Senhor está acima de tudo e de todos, e nada acontece senão pela tua vontade, senão pelo teu propósito, Senhor, senão pelo teu querer. Nós continuaremos aqui, Senhor, crendo em Ti, declarando que o Senhor pode todas as coisas, que não há impossíveis para o Senhor, mas que a tua vontade se cumpra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, esteja abençoando os lares, trazendo cura, Senhor, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão hospitalizados, Senhor, para aqueles que estão desenganados pelos médicos, Senhor, numa UTI. Que a tua vontade se cumpra sobre a vida destas pessoas, destes irmãos, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, os casamentos, traz de volta, Senhor, o marido, a esposa, Senhor. Não permita que o inimigo separe a quem o Senhor uniu, Senhor. Caia por terra toda ação do maligno, em nome de Jesus, Senhor. Todo espírito de confusão, Senhor, na vida conjugal, na vida familiar, Senhor, seja colocada por terra no Teu nome, Jesus. Que seja estabelecida ali neste lar, nesta casa, nesta família, o Teu senhorio, a Tua autoridade, Senhor, e que toda obra maligna, Senhor, seja dissipada no Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Que lares sejam restaurados, que famílias sejam restauradas, que filhos sejam libertos, Senhor, das drogas, dos vícios, Senhor, de toda essa imundície, Senhor, que há aí fora, Senhor. Livra a nossa casa, livra a nossa família, Senhor. Livra as nossas vidas, nossos filhos, guarda-nos, cubra-nos com o Teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, olhos espirituais, Senhor, para que a gente enxergue, para que a gente veja, para que a gente entenda aquilo que o Senhor todos os dias tenta nos mostrar através do Teu Espírito Santo, Senhor. Como nós devemos viver, como nós devemos administrar a nossa casa, como nós devemos administrar a nossa família, Senhor, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os lares, Senhor. Abençoa as famílias, Senhor. Livra de todo o mal, Senhor. Livra de toda opressão do inferno, Senhor. De todo o laço do maligno, Senhor. De toda a cadeia, todo aprisionamento que o inimigo possa ter lançado, Senhor, e colocado sobre vidas, Senhor. Venha cair por terra em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos, com sintomas de gripe, e estão fazendo testes para saber se é Covid, se não é. Estende a Tua mão sobre a vida deles, Senhor, que esses resultados sejam negativos, seja apenas uma gripe comum, Senhor, e que eles possam estar rapidamente recuperados e de volta, Senhor, ao nosso convívio, em nome de Jesus. Guarda todos nós, Senhor, de todos estes males, em nome de Jesus. O que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos mais um minutinho em pé. Abrir a palavra lá em Malaquias. Malaquias 3:10. Glória a Deus. Meu Malaquias aqui sumiu. Achei. Amém, queridos? Malaquias 3:10, só para não ficar nas minhas palavras, versículo 10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Momento de ofertarmos, dizimarmos ao Senhor. Como eu sempre costumo dizer, né? É um momento em que nós temos que entender e compreender aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração nesse momento, de ofertarmos ao Senhor, de dizimarmos ao Senhor. Então, que você possa estar fazendo isso com o seu coração tranquilo, com o seu coração em paz, com o seu coração alegre. Porque se nós não estivermos bem, espiritualmente falando, este momento não tem valor espiritual nenhum para a nossa vida. Amém? Simplesmente é um momento onde nós pegamos um envelope e colocamos dentro da salva e fica por isso mesmo. O momento de ofertar, dizimar, é algo que tem que gerar no espiritual. Amém? E para que isso aconteça, nós temos que estar com o nosso coração em paz, nós temos que estar bem. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nós ofertarmos e dizimarmos ao Senhor com raiva, brigado com alguém, com ódio de alguém, não estando bem. Vocês não estão entendendo? Porque primeiro o Senhor tem que nos aceitar, para depois aceitar a nossa oferta, né? Então Deus, Ele preza isso, que a gente faça desse momento um momento especial, né? Um momento de adoração a Deus, adorar ao Senhor com as nossas ofertas, com os dízimos, principalmente com as ofertas. Não podemos nos achegar ao Senhor de qualquer maneira e entregar ao Senhor, mesmo que seja uma oferta e um dízimo, de qualquer maneira, com um coração fechado, pesado, amargurado, com raiva, enfim, nós temos que estar em paz, né? A paz que excede todo entendimento, que é a paz do Senhor Jesus Cristo, tem que estar repousada sobre as nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Vamos orar então. Levante seu envelope. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença na nossa vida financeira também, Senhor. A Tua presença é muito importante na nossa vida financeira. Precisamos da Tua orientação, da Tua direção, Senhor, para poder viver a cada dia nesta terra, Senhor, sendo supridos pelo Senhor, sendo alimentados pelo Senhor, sendo vestidos pelo Senhor, ou seja, o Senhor cuidando de nós, Pai. Não permita, Senhor, que a gente gaste ou jogue fora as nossas finanças, o modo de falar, com coisas que não vão edificar a nossa vida, com coisas que não vão ser úteis à nossa vida, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor, para administrarmos a nossa vida financeira. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje, quarta-feira, né? Domingo, culto, às 18 horas, culto da família. E no sábado, né? Encontro do MIT, primeiro encontro do MIT desse ano. Vai ser um trabalho especial, porque vai ser ali na casa do André, né? Da Aninha. Senhor, abençoa o André onde quer que ele esteja, Senhor. Cuida do meu amigo. Na casa do Davi e da Aninha. Então vai ser um trabalho especial. Não deixe de levar os seus filhos. Já falei isso algumas semanas atrás, vou falar de novo. É responsabilidade nossa como pais e mães, de levar os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Isso é responsabilidade nossa, queridos. Então não deixe de ir, não deixe de participar. Se informe, tem o banner do trabalho, com endereço, horário, tudo certinho. Leve seu filho lá, como o Alex também já falou, se não puder levar até lá, traz até aqui a igreja. Nós vamos providenciar transporte para eles até a casa do Davi e da Aninha. Amém? Glória a Deus. Pastor?
Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Mais um culto de ensino da palavra do Senhor. Glória a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. Estarmos aqui reunidos com esses irmãos e também com a igreja nos lares. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Amém? Obrigado, Adriano. Falando para vocês, é um recado para vocês que a partir de março, primeira sexta-feira de março, voltará nossas células online ainda no online, e também voltará no primeiro sábado de março, voltará as reuniões de oração a partir das 8 horas da manhã. Então, se você quer vir orar, esse lugar estará aberto para te receber. Amém? Vamos estudar a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Vamos lá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado que o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos deu força, Senhor. E aqui estamos, Senhor, reunidos com a Tua igreja. Tivemos a oportunidade de Te louvar, ofertar a Ti. E agora, Senhor, orar pela nossa casa, pela nossa família. E agora, Senhor, esse momento para nós é muito importante também, Senhor. Porque é o momento em que nós iremos nos debruçar, Senhor, na Tua palavra, e queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Teu querer, Senhor. Nos traga a revelação concreta, através do Teu Santo Espírito aos nossos corações, e que nós saiamos daqui transformados pelo Teu mover, o mover da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha cuidar de nós, lidar conosco, Senhor, no mais íntimo, meu Pai. Eu te peço para que o Senhor venha me usar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos vos assentar. Nós estamos falando sobre fé e a autoridade, e esse aqui é o nosso 6º encontro. Tem sido muito bom expor as Escrituras com relação a esse tema, tem sido maravilhoso, tem mexido com o nosso interior, tem motivado a nossa fé, o nosso ânimo, e hoje nós vamos estar falando sobre como se obter conhecimento revelado. Nós vimos na semana passada que para aumentarmos a nossa fé, é necessário não somente ler a palavra, ouvir, mas meditar sobre a palavra. E nós falamos também sobre a questão da revelação. A revelação é uma das maneiras de fazer a nossa fé crescer. Por isso que eu escolhi o texto base de hoje, esse texto de João. Por quê? Porque esse texto de João, esse versículo, fala que Jesus falando,
quando vier, porém, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele nos guiaria a toda a verdade. Nós somos incapazes de saber qual é a verdade. Só o Espírito Santo pode nos levar até e nos guiar até a verdade. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciaria. Quer dizer, é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade, e é o Espírito Santo quem nos anuncia, quem nos diz as coisas. Só Ele pode revelar. Em outro texto da palavra do Senhor, diz assim, o versículo 7 do Evangelho de João, vocês não está aí no esboço, mas diz assim: eu vos digo a verdade, convém que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se eu, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8, quando ele vier, ou seja, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, é o Espírito Santo quem pode trazer revelação ao nosso coração. Não adianta eu pregar aqui dia e noite, durante 1000 anos, se não houver a revelação do Espírito Santo. Por isso que na semana passada eu falei que quando nós formos ler a palavra de Deus, nós devemos colocar os óculos do Espírito Santo. Se eu tirar o meu óculos, eu não consigo enxergar direito. Eu chego tudo trêmulo, embaçado. Eu sei quem está lá atrás porque já conheço, mas possivelmente eu não enxergaria direito se eu não tivesse, se eu não colocar o meu óculos. Pois bem, nós devemos, quando formos ler a palavra do Senhor, nós devemos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos traga a revelação. É a revelação quem vai fazer a nossa fé crescer. Nós podemos ler a Bíblia de uma forma natural e não acontecer nada. Ou seja, a fé, ela não funciona baseada no conhecimento natural, um conhecimento humano, mas ela funciona através do conhecimento que vem da revelação. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando a gente for estudar a palavra em instituto de teologia, não é? Porque a teologia, ela é fria. Toda vez que nós formos estudar, nós devemos então pedir para que o Espírito Santo nos traga a revelação. A fé, a revelação é uma das maneiras que faz a nossa fé crescer. A revelação que vem da comunhão do Espírito Santo. Tive a oportunidade de falar semana passada, falei no domingo também alguma coisa nesse sentido, que como nós queremos ter revelação da palavra de Deus, se nós não dedicarmos um tempo a sós com Deus. Nós temos que ter esse tempo onde a gente vai parar de fazer tudo que a gente faz e vai ouvir, vai ter um tempo na presença de Deus, vai apenas ouvir com nossos olhos do coração, não apenas com nossos ouvidos naturais. A gente tem que parar a nossa correria do dia a dia, dedicarmos um tempo de qualidade, tirar os ruídos, os barulhos e permanecer na presença de Deus. É isso que vai nos trazer revelação, equilíbrio do Espírito Santo de Deus. E isso só vem com comunhão, que é essa comunhão que eu estou falando. É preciso, então, ter esse momento com Deus. E quando você experimenta, quando você começa a ter revelação,
quando você começa a ter tempo de qualidade com o Espírito Santo, com Deus, então você começa a dar valor. Se nós limitarmos a nossa vida apenas ao conhecimento humano, então a gente corre o risco de ficar com a cabeça inchada. Ou seja, fica com muito conhecimento, soberbo, e a gente se torna teórico, frio. E aí, então, tem uma frase que o pessoal fala, né? Quando a cabeça incha, o peito estufa, aí o coração murcha. Nós fizemos uma escola de ministérios muito forte, eu e a Raquel. Nós ficamos 2 anos nessa escola de ministério. E muitos dos ensinamentos que eu trago aqui na igreja vêm dessa época. Era uma escola que não era somente o estudo da palavra, mas era uma coisa viva, uma coisa prática, uma coisa que trazia para o nosso dia a dia. E é essa a intenção que eu tenho no meu coração. Cada estudo que nós temos aqui na igreja, de quarta, eu quero que seja algo vivo, não quero que seja algo teórico, não quero que seja algo frio, não. Eu quero que nós possamos utilizar isso na nossa vida prática. Então, é através então da meditação na palavra de Deus, do relacionamento com o Espírito Santo, é que a gente adquire essa revelação que Ele nos dá no nosso coração, através do texto da palavra de Deus, do Senhor falando conosco. É uma intuição que vem lá no nosso interior. Tem muita gente que não consegue ouvir Deus falar. Pergunta para mim, mas como é que você ouve Deus falar? Então Deus, Ele muitas vezes não vai falar com voz de trovão, né? Você vai falar e você vai ouvir audivelmente, não. A maioria das vezes Deus fala no nosso interior. É uma intuição que nós temos lá no nosso espírito. Quantas vezes Deus já falou comigo lá no meu interior? Quantas vezes? Deus também já falou audivelmente. Eu podia ouvir a voz de Deus dentro de mim de uma forma audível. Já tive a oportunidade de falar para vocês algumas delas, né? Então, é esse tipo de revelação, de conhecimento que nós precisamos ter. Então, como que a gente faz? Já falei, o primeiro ponto eu já falei, tem que gastar tempo, tem que ter esforço, a gente tem que sair do nosso comodismo. Estamos abrindo a igreja de sábado pela manhã, para a igreja orar, para a igreja vir aqui orar. Vai ter um tempo aqui para você gastar com o Senhor, um tempo para você vir, se ajoelhar, orar, buscar. Talvez na sua casa você não tenha esse lugar. Eu entendo, muita gente mora em lugares que tem poucos cômodos, você não vai ter um lugar tranquilo, então venha orar pela manhã, aos sábados pela manhã, a partir de março. Vem aqui, dobre os seus joelhos, se renda ao Senhor, se derrame na presença do Senhor, gaste tempo, você tem que ter esse tempo. Em Provérbios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o quê? O conhecimento de Deus. Nós precisamos ter o conhecimento revelado de Deus. Nós estamos falando hoje como obter conhecimento revelado, não apenas qualquer conhecimento, não é um conhecimento humano de leitura, não, é um conhecimento que vem de Deus. Nós vimos que nós precisamos ter um tempo com Deus, revelação do Espírito Santo, para ter este conhecimento revelado. Então, olha o que o sábio aqui, Salomão, fala, que nós temos que buscar a sabedoria como a prata. Como é que se busca a prata? Tem que procurar. Não se acha a prata em qualquer lugar. Tem que procurar,
tem que ter uma disposição de procurar. Se você não procurar, você não vai achar. Então você tem que procurar, é o que o Salomão está falando. Tem que procurar como a prata, tem que procurar como tesouros escondidos. Não se acha tesouro em qualquer lugar. Você não vai sair da tua casa e vai tropeçar sobre o tesouro. Não vai. Você tem que procurar. E aí ele fala: quando você achar, então você vai entender o temor do Senhor. E vai achar o quê? O conhecimento de Deus. É assim que se acha o conhecimento de Deus. Tem que gastar tempo. Ponto 2. Tenha prazer e medite na palavra. Domingo a gente falou sobre isso. Domingo a gente teve a oportunidade de falar que o salmista lá no versículo 1 e 2, o versículo 1 fala que bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite, ou seja, ele tem prazer na palavra de Deus e ele medita na palavra de Deus. Ter prazer é ter alegria, é buscar mais, sempre mais, é ter alegria em decidir com base na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa e ela tem que vir de encontro aos nossos corações. E quando a gente tem essa revelação, aquele que busca a presença de Deus, aquele que quer mais do Senhor, ele vai decidir com base na palavra de Deus. Fala que tem que meditar. Meditar a gente viu, é estudar, é ponderar, é dar valor, é remoer, é deixar o versículo entrar na sua vida, fazer parte da sua vida. E aí, quando a gente busca o Senhor, quando a gente tem prazer em buscar o Senhor, em ler a palavra, em meditar nas coisas do Senhor, meditar na palavra de Deus, então, o versículo 3 fala assim: ele, ou seja, essa pessoa que busca o Senhor dessa forma, que tem prazer, que medita, ele é como árvore plantada, versículo 3, Salmo 1, 3, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer, será bem sucedido. Essa pessoa, ela é bem sucedida, não porque ela é forte, não por causa que ela é inteligente, não porque ela ganha bem, não porque ela tem bens, não porque ela tem muito dinheiro no banco, não, ela é bem sucedida, porque ela decidiu ter prazer, ter alegria no Senhor, na palavra do Senhor, ela tem prazer em meditar nas coisas do Senhor. A revelação só vem para estes. Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos que o buscam mais, que o querem mais, que o amam mais. Que nós sejamos esses filhos que almejam mais o Senhor, que nós sejamos esses filhos e filhas que querem mais o Senhor. É isso que eu profetizo para a igreja aqui de Vila Mirante, para vocês que estão aqui, para vocês que estão nas suas casas, que vocês sempre queiram mais do Senhor, e que Ele se derrame sobre a vida de vocês. Amém? Aleluia. Terceiro, escolha ouvir ensinos da palavra. Como é que a palavra vai se revelar? Quando a gente escolhe ouvir a palavra, ouvir os ensinos da palavra. Ó o Kevin, é o futuro pregador, né? Futuro pregador da palavra do Senhor. Escolha ouvir os ensinos da palavra. Veja, Maria ficou aos pés do mestre para ouvir os seus ensinamentos. Preste atenção, olha só, Maria
Lembra da história? Está lá em Lucas capítulo 10, verso 39. Lucas capítulo 10, verso 39. Diz assim: Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Jesus, então, resolve ir para a casa de Lázaro. E lá na casa de Lázaro, Maria e Marta eram irmãs de Lázaro. Jesus foi passar lá uma tarde lá. E quando o Senhor Jesus chega lá, Maria, diz o versículo 39, senta-se aos pés do Senhor Jesus e fica ouvindo o que ele ensinava. Preste atenção. Nós devemos ser como a Maria, sentar-se aos pés do Senhor e ficar ouvindo o que ele ensina. Aí a Marta, que é a irmã, ela se agitava de um lado para o outro, ocupada, preocupada com o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou, o versículo 10, 40, capítulo 10, verso 40, diz assim: Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande ela vir aqui me ajudar. Jesus está naquela casa, Maria decide ficar aos pés do Senhor e ouvir os ensinamentos. E Marta fica preocupada: o que eu vou fazer para o mestre comer? Marta fica agitada, preocupada. Deixa eu falar uma coisa: a agitação e a preocupação pode tirar o melhor que Deus tem para nós. Por isso que, por mais agitada que seja a sua vida, por mais corrida que seja a sua vida, você tem que parar e tem que ouvir o Senhor. Em Lucas capítulo 10, verso 41 e 42, o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Veja, preste atenção no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós não precisamos ficar agitados nem preocupados, e que apenas uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Aí ele falou: Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Apenas uma coisa é necessária. Apenas uma. É estar na presença de Deus. Essa é a nossa necessidade. A palavra de Deus diz assim: para a gente buscar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos trabalhar, nós podemos estudar, nós podemos fazer muitas coisas, mas nós temos que ter essa necessidade dentro do nosso coração, de estar aos pés do Senhor e de ouvir Ele, ouvir a sua voz. É dessa forma que a gente adquire conhecimento revelado, é dessa forma que a gente adquire revelação, e é dessa forma que a nossa fé cresce. Amém? A melhor parte do dia, meu irmão, é aquela em que separamos para estar com Deus, para orar, para ler a palavra, para estudar as Escrituras. É a melhor parte do dia. Nunca, escuta isso,
Nunca troque o importante pelo urgente. Nunca troque o que é necessário. Não sacrifique no altar do urgente aquilo que é necessário. Não troque o eterno, o que é primordial, pelo passageiro. É assim que a nossa fé cresce. É assim que a gente tem conhecimento revelado da palavra do Senhor. Amém? Deus está falando com você? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua palavra. Porque ela nos muda, ela nos edifica, ela nos corrige, né? Ela nos disciplina, ela nos dá um norte. Que o Senhor esteja dando um norte para a tua vida nessa noite. Que Ele esteja te direcionando, te guiando para o que é verdadeiro, para o que é necessário, para o que é eterno. Que os seus olhos sejam para aquilo que é importante. Amém? Quarto, coloque a palavra no coração pela meditação. Coloque ela lá no coração. Provérbios capítulo 4, verso 20 e 21. Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. O sábio Salomão, o escritor do livro de Provérbios, que está falando para a gente estar atento às palavras e ensinamentos do Senhor. Veja, muitas vezes a gente vive uma vida relapsa, uma vida corrida, mas Deus nos chama a atenção nessa noite, para que a gente se volte para Ele, para que a gente se atente às palavras e ensinamentos do Senhor, para que a gente fique perto disso, perto das palavras e ensinamentos. É o que Ele está falando aí. Não os deixe apartar-se dos seus olhos. E ele dá um conselho: guarda-os, guarde as palavras e ensinamentos no coração. O versículo está aí? Preste atenção no versículo. Ele fala essas três coisas. Fala de estar atento às palavras, fique atento às minhas palavras, e que os ensinamentos e a palavra do Senhor estejam sempre perto. E terceiro, guarda-os, a palavra e os ensinamentos no coração. Amém? Fé é muito mais do que gritaria. Fé é uma vida de fé. É um estilo de vida. Fé quer dizer, tem relação com fidelidade a Deus. Nós vimos isso. E ser fiel a Deus significa estar perto da palavra do Senhor, ter revelação da palavra do Senhor, ter relacionamento com Deus. Fé é muito mais do que pegar o microfone e começar a gritar.
E aí começar a ter revelação. Fé é um estilo de vida, meu irmão. Fé e palavra andam de mãos dadas. Não adianta falar que tem fé se não gosta de ler a Bíblia. Não adianta falar que tem fé se não tem fidelidade a Deus. E não andar segundo os princípios da palavra. Tudo é uma coisa que se relaciona. Cinco. A palavra não será saúde enquanto não se tornar vida. E ela não será vida enquanto você não achá-la. Provérbios 4:22 diz assim: porque esses ensinamentos da palavra, eles são vida para quem os acha. Veja que eles são vida para quem os acha. A gente lê a palavra de Deus de qualquer forma, né? A gente passa batido por essas palavrinhas. Está falando que o conhecimento de Deus, revelado de Deus, da palavra de Deus, eles são vida. Mas eles só são vida para aqueles que os acham. Veja que o versículo fala: porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Por isso que a palavra, ela não será saúde, eu escrevi aqui, enquanto ela não se tornar vida. E ela não será vida enquanto você não achar a palavra revelada. É isso que a palavra de Deus está falando. Ter revelação da palavra de Deus vai nos trazer vida. Mas para trazer vida, tem que achar, tem que procurar, tem que gastar tempo, tem que ouvir mais, tem que fazer como Jesus fazia. Largava a multidão e até os seus discípulos subia em cima do monte para orar, sozinho, solitariamente. Amém? Ache essa verdade, meu irmão, e você vai achar a saúde, vai achar a vida. Amém? Tem muita gente desanimada, tem muita gente seca, não sente mais a presença de Deus. Quando ajoelha, quando ora, quando canta, quando ouve a palavra de Deus, sabe por quê? Porque está doente. Porque quando tiver a revelação da palavra do Senhor, então vai achar a vida, vai achar a saúde. Quando tiver o conhecimento revelado da palavra, vai ter vida. Então, não perca a chance. Vai lá e lê a palavra. Gaste tempo. Isto é como um remédio. Qual é o remédio que você toma uma vez só e sara? Tem algum remédio assim? Não tem um remédio que você toma uma vez só e sara. Até a vacina aí do coronavírus tem que dar duas, né? Só a outra lá que a de Oxford é uma só, né? Mas não cura todas as variantes. Está na BBC. A Coronavac tem que tomar 2 vezes. Veja, qual é o remédio que você toma uma vez e sara? E como você toma remédio? Você tem que ter uma disciplina, você tem que tomar várias vezes. Exige-se disciplina. A palavra de Deus é como um remédio para nossas almas, para nossa vida.
A gente tem que estar sempre buscando, sempre lendo, sempre procurando conhecimento revelado da palavra de Deus. Amém? O problema é que a gente quer tudo rápido. Já reparou? Nós vivemos num período horrível, num tempo horrível. Hoje é tudo rápido. Hoje as coisas são muito instantâneas. Então você não quer gastar tempo para ter revelação da palavra de Deus. Você não quer gastar tempo para a sua fé crescer. Você quer tudo rápido. Oitavo, é necessário estar com Jesus. Há uma necessidade de estar junto com Jesus para ter revelação, conhecimento revelado. Amém? Marcos capítulo 4, verso 10 e 11. Diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Veja, a palavra de Deus fala que quando Jesus ficou só, aqueles que estavam com Jesus perguntaram para Jesus por que é que ele falava por parábolas, e Jesus então explicou. Veja que Jesus explicou para aqueles que estavam com ele. Grave bem isso. Então, tem que estar com ele. Amém? Tenha a fé de Deus. Deus nos chama a ter a fé dele. Em Marcos capítulo 11, verso 12 a 14, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Verso 20 a 22. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Engraçado que o Senhor Jesus atrelou esse incidente da figueira à fé. Foi uma ilustração pedagógica de ensino aos seus discípulos sobre fé. Ele falou e a figueira não secou. Aí Pedro, aquilo chamou a atenção de Pedro. Pedro falou: olha, a figueira lá que o senhor amaldiçoou secou. E aí ele falou: vocês precisam ter fé em Deus. Quarta passada e domingo eu falei que a nossa fé, ela tem que ser viva. A palavra de Deus em nós, ela tem que ser viva. Ela não pode estar apenas na nossa mente,
Porque se ela estiver na nossa mente apenas, a gente ler e ter aquele conhecimento humano, então de nada vai valer. Mas se a gente tiver ela na nossa mente, e ela ser viva, então ela pode muitas coisas. Que isso significa para nós? Que nós podemos todas as coisas, que nós não precisamos viver como o mundo vive, sem esperança, sem falta de fé, se acostumando às vezes com uma vida aquém é menos do que aquilo que Deus tem para nós. Você pode viver uma vida maravilhosa que Deus preparou para você. Essa doença que te aflige, ela não vai te matar, ela não vai ser para a tua derrota. Por quê? Porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, diz a palavra de Deus. Então, nós podemos declarar com a nossa boca que, no nome de Jesus, nós podemos ser curados, nós podemos ministrar a cura, nós podemos ministrar a libertação, no nome de Jesus, para aqueles que estão encarcerados, presos em vícios, em drogas. O teu marido que não é convertido, você pode começar a declarar que ele vai se converter no nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos dá essa promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. É promessa do Senhor. Então, quando o desânimo chegar na nossa vida, você tem o que dar, você tem o que falar, porque a fé está lá, a fé está viva lá dentro de você, e a palavra, então, ela se torna viva na tua boca. É isso que o Senhor Jesus quis dizer, que nós devemos ter fé em Deus, devemos ter a fé de Deus. Como é que Deus... O que é esse negócio da fé de Deus? Como é que Deus criou o universo? Diz Gênesis que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Para mim não errar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3: disse Deus: haja luz. E a Bíblia diz, no versículo 3, e houve luz. Deus disse: haja luz. Deus falou uma palavra no vazio. Deus disse uma palavra para o nada. Deus disse uma palavra para o caos. A terra era sem forma e vazia. Deus falou para o vazio, para o sem forma: haja luz. E houve luz. É nessa fé que o Senhor nos chama. É nessa fé que nós devemos nos alicerçar. Em Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus.
universo foi formado pela palavra de Deus. O nada passou, o universo passou a existir do nada, pela palavra lançada, pela palavra falada. Por isso, toda vez que nós estivermos passando por problemas, por dificuldades, nós podemos ter a fé de Deus e declarar a palavra de Deus viva sobre aquele caos, sobre aquela adversidade. Aleluia! Eita Deus! Aleluia! A fé de Deus, nosso Deus é um Deus de fé. Ele falou e tudo veio a existir exatamente como Ele falou. E Ele procura homens e mulheres, filhos e filhas, que estejam desejosos de fazer a sua fé crescer. Filhos e filhas que estejam desejosos de ter a mesma fé dEle. Que não se acostumem com as suas vidas, que não estejam acostumados com as mesmas coisas, com a vida aquém daquilo que Deus preparou para nós. Amém? Deus usou a fé para criar o universo. Deus age por fé, é da natureza dele. E nós devemos ter a mesma natureza de Deus. Deus nos dá essas condições, a palavra dEle. Mas como eu preguei domingo, nós precisamos conhecer a palavra, ter conhecimento revelado da palavra. Não é um conhecimento teórico, humano, mas é o conhecimento da palavra. Lembra? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E lá o inimigo, o diabo, foi tentar Jesus. E o inimigo usou a palavra. E Jesus repreendeu ele, usando a palavra de Deus. E é assim que nós devemos agir. Amém? Em Romanos, capítulo 4. Verso 17, a parte B do versículo, diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que almejam Ele mais do que outros. Smith Wigglesworth, um encanador inglês, ele era um homem de fé. E na sua biografia diz que ele ressuscitou 23 pessoas. Smith Wigglesworth, um pregador inglês simples, homem simples, mas cheio de fé. Cheio de fé. Deus nos chama a ter essa fé. Essa fé que chama as coisas que não são como se já fossem. Pode ser que você não esteja enxergando nada, pode ser que tudo esteja caindo a seu lado, pode ser que você não tenha visto nada de positivo. Mas deixa eu falar uma coisa, Deus nos chama nessa noite a olhar com os olhos da fé e conseguir enxergar as coisas que não são como se já fossem. Deus nos chama a ter essa fé que chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Começa a declarar na tua vida isso, meu irmão.
Amém? Aleluia. Como ter conhecimento revelado? Buscando a Deus. E o Senhor nos chama a ter a fé dele. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Glória a Deus pela palavra dele nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor nos deu nessa noite. Eu creio que veio diretamente do teu coração, Senhor. Conhecimento revelado, Senhor. Então, a minha oração é para que o teu Santo Espírito traga revelação, Senhor, à tua igreja, Senhor, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nas suas casas, Senhor, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Conhecimento revelado pelo teu Santo Espírito, e que nós venhamos ter a tua fé, Senhor. A fé que chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem, as coisas que não são, como se elas já fossem. Senhor, aumenta, Senhor, a nossa fé. Pai, eu me lembro, Senhor, de pessoas que estão com câncer, Senhor. E eu quero repreender o câncer nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero repreender toda a enfermidade de câncer que tem acometido os irmãos, as irmãs, e declarar a cura sobre a tua vida. Todos aqueles que, ó Deus, não estão passando bem, Senhor, eu quero repreender, Senhor, essa doença, esse mal-estar, Senhor. Quero repreender aqueles que estão com Covid, Senhor. Repreender, Senhor, essa doença maldita. Que haja cura, Senhor, sobre a vida desses irmãos, sobre a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Oramos, Senhor, por salvação de esposos, de esposas. Declaramos, Senhor, a libertação, Senhor, do vício, Senhor, de tudo aquilo que aprisiona as pessoas. Nós queremos repreender no nome de Jesus. Chamar a existência a salvação, chamar a existência a libertação do vício maldito, em nome do Senhor Jesus. Cura, Senhor, aqueles que estão com o coração fraco. Desentope as veias, Senhor. Pernas, Senhor. Joelhos, colunas, artrose, Senhor. Queremos repreender essas doenças no nome de Jesus. Por aqueles, Senhor, que têm problemas no cérebro, sequelas, Senhor, restaura, Senhor. Restaura as células, Senhor. Células mortas que passem, Senhor, a ser células vivas. Repreendemos toda sequela no cérebro, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.